Pensa só, em quase 50 anos, uma empresa pode nascer, dominar o mundo, ser praticamente declarada morta e, contra tudo e todos, voltar ao topo. Essa é a incrível história da Microsoft, uma jornada de genialidade, arrogância e uma das maiores reviravoltas da história. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa volta por cima, basta olhar para este número. Hoje, a Microsoft vale mais de 3 trilhões de dólares. Isso é mais que o PIB de países inteiros, como o Brasil ou o Reino Unido. Ela é, de novo, uma das empresas mais valiosas do planeta. A grande pergunta é essa: como eles conseguiram? Como uma empresa que todo mundo dizia que já era, conseguiu essa virada? Para entender essa ascensão, a gente precisa primeiro voltar para a crise que quase botou tudo a perder. Vamos viajar lá para o início dos anos 2010. O cenário era bem sombrio. A empresa que definiu a era do computador pessoal parecia estar perdendo completamente o rumo, uma espécie de relíquia num mundo que se movia rápido demais. A mudança fundamental aconteceu em 2000, quando o Bill Gates passou o bastão de CEO para o Steve Ballmer. A cultura que antes era ágil e visionária deu lugar a uma burocracia pesada que acabou sufocando a inovação. A empresa que antes criava o futuro, de repente se viu acorrentada ao seu próprio sucesso. Essa foi a famosa década perdida. Enquanto a Apple e o Google definiam o futuro com os smartphones, a Microsoft só tropeçava. O Windows Vista foi um fracasso retumbante, o Windows Phone não conseguiu competir e a compra da Nokia virou um prejuízo bilionário. A gigante parecia ter dormido no ponto. Mas como essa gigante ficou tão poderosa para começo de conversa? Vamos voltar lá no início para entender as bases que construíram esse império. A grande jogada de mestre veio em 1980, no acordo com a IBM. Em vez de vender seu sistema operacional, o MS-DOS, a Microsoft o licenciou. Essa foi uma decisão genial, porque permitiu que eles vendessem o mesmo software para todos os outros fabricantes de PCs, criando, na prática, um monopólio. Anos depois, claro, o lançamento do Windows 95 veio para consolidar esse domínio, transformando a computação num fenômeno cultural. E essa frase do Bill Gates para o Steve Jobs ilustra perfeitamente a cultura daquela época. Era agressiva, competitiva e, vamos ser justos, estrategicamente genial. Eles não inventaram a interface gráfica, mas entenderam como dominar o jogo melhor do que ninguém. Só que todo esse sucesso avassalador trouxe consequências. A dominância acabou virando arrogância, o que levou a problemas sérios com a justiça e a erros que custariam muito caro no futuro. Em 1998, o governo dos Estados Unidos processou a Microsoft. A acusação era de que a empresa usava o monopólio do Windows para esmagar a concorrência, principalmente ao empurrar o seu navegador, o Internet Explorer, junto com o sistema operacional, prejudicando rivais como o Netscape. O processo antitrust foi só o começo dos problemas. Sob a liderança do Ballmer, a empresa colecionou uma série de erros. O desastroso Windows Vista, a total incapacidade de competir no mercado de smartphones e a compra da Nokia, uma aposta que nunca se pagou. A Microsoft estava perdendo o bonde da história. E aí, quando tudo parecia perdido, em 2014, uma mudança de liderança deu o pontapé inicial em uma das transformações corporativas mais impressionantes que a gente já viu. A salvação veio de dentro. Satya Nadella, um engenheiro discreto que passou décadas na empresa, parecia uma escolha improvável para ser CEO. Mas ele chegou com uma visão que não era só nova, era radical. Uma visão que iria basicamente demolir os velhos pilares da Microsoft e reconstruir a empresa para o século XXI. O que é realmente interessante aqui é a clareza desse plano. Nadella acabou com a guerra contra outras plataformas e passou a colaborar. Ele percebeu que o futuro não era mais sobre o Windows, mas sim sobre a nuvem com o Azure. Ele transformou a linha de produtos Surface em um sucesso e, talvez o mais importante de tudo, ele mudou a mentalidade dentro da empresa. E essa ideia resume a essência da nova Microsoft. Com Nadella, a empresa se libertou das correntes do próprio passado. O foco deixou de ser proteger a tradição e passou a ser perseguir a inovação, não importa onde ela estivesse. Os resultados dessa revolução do Nadella foram simplesmente espetaculares. A empresa não apenas se recuperou, ela se reinventou e voltou a liderar a vanguarda da tecnologia. Isso aqui ilustra perfeitamente o sucesso da estratégia. A aposta na nuvem e a mudança de cultura fizeram o valor de mercado da Microsoft disparar, ultrapassando os concorrentes e retomando o posto de empresa mais valiosa do mundo. Depois de conquistar a nuvem, a Microsoft agora aposta o seu futuro na próxima grande revolução,
A inteligência artificial. O Copilot, que é o assistente de IA deles, está sendo integrado em todos os produtos, do Windows ao Office, com o objetivo de transformar, de novo, a maneira como a gente trabalha e cria. E a visão é ambiciosa. A empresa não vê a IA como uma simples ferramenta, mas como uma verdadeira parceira que vai ampliar a capacidade humana, automatizar tarefas e acelerar descobertas em todos os campos, da ciência aos negócios. E aqui está a grande lição da jornada da Microsoft. O sucesso que dura não vem de um único produto, mas sim da capacidade de se adaptar. A transição de uma cultura arrogante de sabe-tudo para uma cultura humilde de aprende-tudo foi o verdadeiro motor por trás dessa recuperação histórica. Depois de meio século de reviravoltas, a empresa que colocou um computador em cada mesa agora quer colocar um copiloto de IA ao lado de cada pessoa. A história da Microsoft nos ensina que, no mundo da tecnologia, a única coisa constante é a mudança. E a grande pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande revolução?